As principais personalidades políticas de Mato Grosso estão envolvidas no maior escândalo de corrupção do estado e talvez um dos maiores do país. E para falar mais sobre estes e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia com a gente, advogado especialista em direito processual penal, Eduardo Maon. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vamos tentar maximizar o tempo, porque é muita coisa. Muita coisa, né? Vamos começar falando desse fatiamento. O procurador Rodrigo Janot decidiu por não fatiar as investigações. E agora? O que acontece? Olha, primeiro nós temos que dizer que o STF é competente para cuidar de determinados casos envolvendo determinados cargos. Por que está no STF? Porque Blairo Maggi e Ezequiel Fonseca, um ministro e um deputado federal, estão envolvidos na delação. Isso, por si só, já puxa todos os atos correlatos para o STF. Quem é que tem a capacidade de desmembrar o processo? Vocês falam fatiar, né? Quem é que tem a capacidade de fatiar, de desmembrar o processo? O próprio ministro relator. Ele fica diante de duas possibilidades. Ou fica apenas e tão somente diante de 2 ou 3 acusados com prerrogativa de foro, ou abraça a todos. Por quê? Porque a prova de um pode eventualmente surtir um efeito positivo ou negativo com relação às pessoas que ele tem que julgar de qualquer forma. Advogado, o ministro Blairo Maggi falou em uma das notas que ele enviou à imprensa que a delação é apenas um instrumento para sair da cadeia. Não é bem isso? Olha, eu particularmente estou preocupadíssimo com o ministro Blairo Maggi, porque ele na imprensa confessou o crime. Ele disse que sabia que havia um mensalinho na Assembleia, não topou repassar em dinheiro e aumentou o orçamento da Assembleia para que os deputados rateassem entre si. Ele confessou o delito. Ele não só confessou a prevaricação, ou seja, saber e não dizer, e não informar, como contribuiu para o modus operandi dos deputados no rateamento interno com o acréscimo do orçamento. Falando um pouquinho em confessar, a gente viu no link da repórter Patrícia Helena Dorileu, que é um ONG moral falando em silêncio, que a sociedade está em silêncio, os juristas estão em silêncio, mas quem está em silêncio e esse silêncio incomoda todo mundo é o silêncio do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Uma saída advogado, se ele viesse a público, confessasse o vídeo, porque está gravado, que era um dinheiro, se era de propina ou não, ele pegou um dinheiro, não declarou, colocou dentro do paletó. Qual seria a sanção? O nosso silêncio da sociedade é um silêncio de perplexidade, né? O silêncio dele é um silêncio de falta de alternativa, falta de justificativa. Eu gostaria de trazer aqui 2 aspectos, se você me dá 2 minutinhos. Primeiro, com relação à CPI contra Emanuel Pinheiro. Não é cabível, por 2 razões. Primeiro, os fatos foram cometidos antes do mandato dele. E depois, pare para pensar comigo, CPI de vereadores investigando atos de deputados. O que seria o correto? Os vereadores não poderiam julgar com base na Constituição? Chegamos lá. O que seria o correto? Os vereadores apreciarem o pedido de cassação de Emanuel Pinheiro. Você também há de me perguntar, ora, mas os atos também são anteriores ao mandato? Não, mas aí nós temos que o prefeito precisa ser probo. E ele precisa ser probo desde quando nasceu até quando é prefeito. Nós temos no cargo, o que a gente tem que ter respeito não é o Emanuel Pinheiro, é ao cargo. O cargo demanda a probidade. E quando determinado ato macula a probidade do cargo, não cabe CPI na Câmara para investigar a Assembleia. Veja que coisa ridícula. Cabe pedido de afastamento na Câmara, que é o fiscal do senhor prefeito. Pelo quê? Por atos de improbidade, falta de decoro, evidentemente um crime. Agora, você está dizendo em silêncio, o silêncio do Emanuel Pinheiro é ensurdecedor. A cada dia de silêncio do Emanuel Pinheiro é um palmo de terra que a opinião pública joga na cabeça dele. Nós não podemos viver com um prefeito que se esconde no 7º andar. Qual seria a sanção se ele viesse a público e confessasse que o vídeo... Bom, certamente ele seria cassado e processado por corrupção passiva. Agora, um alerta final. As pessoas estão dizendo, não pode acontecer nada enquanto esse processo não descer do STF para
a Justiça Estadual. No caso dele, TJMT, que julga prefeito. Não é verdade. O Ministério Público pode, através de uma ação civil pública, normal, junto à primeira instância, pedir o afastamento do senhor Emanuel Pinheiro. O Ministério Público precisa ser, ele precisa ser provocado? Não, ao contrário, o Ministério Público é parte fiscal. Ele, com base na prova que viu, recebe do STF por um mero pedido e dá entrada a uma ação de improbidade administrativa com liminar de afastamento do cargo de prefeito. Agora, falando da delação como um todo, todos os nomes citados, advogado, pode haver prisões? A gente pode esperar isso ou não? É um processo que vai se estender ainda por muito tempo? Pode. Agora, a prisão, ela só é delimitada com algumas razões particulares. Eu não quero ser muito técnico, mas são razões cautelares, ou seja, a pessoa, o preso está em iminência de destruir provas, ameaçar testemunhas, promotor, juiz, fugir do Brasil, fugir do distrito da culpa, tentar alterar as contas bancárias, movimentar dinheiro, aí cabe prisão. Acho muito difícil a prisão acontecer, não em um e outro caso, mas indistintamente contra todos. Por quê? Primeiro, os episódios não são contemporâneos a 2017. Depois que eu não vi, mesmo com esse escândalo todo, alguém sair de Cuiabá. Eu não vi isso. Então, eu não vi uma movimentação de modo a que a pessoa, o acusado, pudesse, o eventual acusado, pudesse escapar de um processo penal aqui mesmo em Mato Grosso. Acho que a prisão é um instrumento de força, não é um instrumento de pressão para a delação, e acho que ela tem que acontecer no caso certo. Do meu ponto de vista, em função da falta de fogo, de temperatura, de contemporaneidade, ela não é cabível nesse momento. O senhor falou que não é um instrumento de pressão para a delação, mas depois que o ex-governador passou 2 anos no centro de custódia, que ele resolveu delatar. Na prática, Nayara, infelizmente, na prática os juízes estão fazendo isso. E estão fazendo isso de uma maneira errada. Por quê? Porque vem delações, que são delações até mesmo exageradas, justamente para sair da cadeia. Então, se não é, o juiz diz o seguinte: não, a prisão não é objeto de pressão para delação. Aí o sujeito faz delação, no outro dia está solto. Quer dizer, então, o juiz não está tendo a vergonha de ser pego na incoerência, na inconsistência das declarações deles. É por isso que, quem sabe, o delator, o colaborador, há de fantasiar, há de dourar a pílula, há de pintar um quadro tenebroso para sair imediatamente da cadeia. É o que incomoda também a população, né, advogado? Porque a pena do ex-governador Silval Barbosa por ter delatado todo mundo, ele não vai cumprir um só ano dessa pena de 20 anos dentro de uma unidade penitenciária. Aí começa o terreno do achismo. O que é a delação premiada? O que é a colaboração? É um contrato. Você promotora, eu acusado. Nós fazemos um contrato. Quem tem que ver, porque a ação é sua, não é minha, não é da sociedade, a ação é sua. Então, quem tem que ver se é conveniente ou não, qual é o grau de conveniência, somos nós dois, Ministério Público, acusado. Do meu ponto de vista, é um absurdo. Primeiro, porque ele não entregou nem 1/10 daquilo que ele desviou, número 1. Depois, em função do princípio da proporcionalidade da pena, também poderia diminuir 1/6 da pena dele. Poderia diminuir 1/3 da pena dele. A pena dele seria mais de 120 anos de cadeia. Então, 1/3 eu acho razoável. Metade eu acho razoável. Facilitar as condições de progressão eu acho razoável. Deixá-lo com um imóvel particular para que ele more com a família, acho razoável. Agora, ele não cumprir 1 dia de pena na cadeia é um deboche. Lamentavelmente, o que eu penso não tem rigorosamente nada a ver com o contrato de disponibilidade que o Ministério Público firma. Certinho, muito obrigada pelas suas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde.